Enquanto Jesus esteve aqui, seus discípulos e as multidões puderam vê-lo, ouvi-lo e até tocá-lo. Mas Jesus sempre soube que sua vida seria bastante breve. Quando se aproximou o momento de partir deste mundo, sabendo que os sacerdotes conspiravam contra ele e até mesmo que um dos seus discípulos o trairia, Jesus fez questão de se despedir e consolar seus queridos discípulos. Naquela ocasião em que os ânimos estavam bastante alterados, Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim." João 14:1. E sabendo da absoluta necessidade de sua partida, mas não querendo deixar seus discípulos abandonados, Jesus afirmou: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros." João 14:16-18. A lição que vamos iniciar hoje aborda a promessa de Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. É preciso nós entendermos o momento crucial em que Jesus fez essa promessa. Ele sabia que logo seria morto e fez questão de prometer que não deixaria seus discípulos abandonados. Você entende a obra do Espírito Santo em sua vida? E a obra do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes? Você sabe a diferença? E a tarefa do Espírito Santo em nossa vida, a tarefa do Espírito Santo de substituir Jesus, a presença de Jesus em nós. Jesus viveu fisicamente, depois foi assunto ao céu. Você entende? Você compreende a promessa de Jesus quando ele disse que enviaria o seu Espírito Santo? O nosso estudo sobre a promessa do Espírito Santo, uma promessa feita por Jesus, é muito importante para nós, conforme a palavra de Deus. Palavras do próprio Jesus em João, capítulo 14, os versículos 16, 17 e 18. O outro Consolador. Outro porque Jesus, ele esteve 3 anos vivendo ali com os discípulos, fisicamente, operando milagres, fazendo sinais, ensinando todas as coisas. Mas chegar a hora dele completar a obra que ele veio para fazer neste mundo. E então, após a sua ressurreição, ele ia partir
para o santuário celestial, onde ele iria continuar a interceder por seu povo, até o último dia. Mas este período da sua assunção até o último dia que ele voltar, o dia que ele vai transformar céus e terra, até lá ele disse que não estariam sozinhos, seus discípulos não ficariam sozinhos nesse período, pois ele iria dar outro Consolador. E a gente vê a expressão outro, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. No versículo 16 de João 14. Quando a gente fala outro ou outra, nós nos referimos a alguma coisa ou alguma pessoa. E a palavra aqui para designar Consolador é Paráclitos, Paráclito, que vem do grego, que significa literalmente aquele que está ao lado de. E Jesus, ele precisava partir, mas não deixaria os seus discípulos sozinhos, órfãos. Ele mandaria uma pessoa extremamente necessária para eles, para a vida dos seus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês, prometeu Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, Jesus seria o Consolador no céu. E quando nós lemos aqui a primeira carta de João, no capítulo 2, João vai dizer: se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João estava dizendo que se alguém pecasse, não era para pecar, mas se alguém pecar, temos advogado. Esse advogado, em letra maiúscula, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso Consolador, o nosso intercessor, intercede pelos seus diante do Pai, lá no céu, onde está o trono de Deus. Ele é o nosso intercessor e consolador. Ele consolou os discípulos aqui em João capítulo 14, falando para os discípulos não ficarem tristes, que ele ia, mas ele voltaria, enquanto que o Espírito Santo, ele seria o Consolador aqui na terra. Também intercedendo e cuidando dos discípulos. Em Romanos,
nós vemos no capítulo 8, o versículo 26. Nós vemos a palavra aqui do apóstolo Paulo, quando ele diz, 8:26, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo que habita o Filho de Deus é aquele que cuida de nós e intercede por nós, que ora por nós. Então não há bênção, não poderia haver bênção maior do que esta dos discípulos, do povo de Deus, ter Jesus Cristo como Consolador e o Espírito Santo. Então essa era a maneira como Deus iria cuidar dos seus quando Jesus fosse assunto ao céu. Jesus é o Consolador. Mas quando ele é assunto ao céu, ele fala, eu vou enviar o outro Consolador. E a necessidade da ascensão. Várias vezes Jesus ele advertiu aos seus discípulos a necessidade dele partir, e somente após a sua partida ele poderia enviar um outro Consolador, conforme aqui o próprio João, no capítulo 7, ele vai nos dizer, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Quem crê em mim, ele diz no versículo 37, Jesus falando que quem cresce nele teria, no seu interior fluiriam rios de água viva. E isso ele estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então era necessário Jesus ascender ao céu. Isso ele falou com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Enquanto Jesus não fosse glorificado, o Espírito Santo não poderia ser enviado. Então era necessário, após a ressurreição, após Jesus passar um tempo com seu corpo ressurreto aqui na terra, com os discípulos, foi visto por mais de 500 pessoas, andou, comeu com os discípulos. Então ele teria, após aqueles dias, como nós lemos nos evangelhos, Jesus subiu ao céu e uma nuvem o encobriu. A glorificação de Jesus foi necessária, a ascensão e glorificação para que o Espírito Santo pudesse ser enviado a nós. Em João, no capítulo 16, João vai nos dizer, aqui no versículo 7, Jesus, ele diz, eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for,
eu o enviarei a vocês. Era necessário Jesus ascender aos céus. E o Espírito Santo age como consolador na vida dos discípulos de Jesus. Necessidade havia dele vir. E ele teria essa função, porque os discípulos não contariam mais com a presença física de Jesus, mas a presença do Espírito Santo, do seu Espírito. E ele, então, não espírito fantasma, mas o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que faz parte da Trindade Santíssima. E o que o Espírito Santo faria na vida dos seus discípulos e faz na vida dos discípulos de Jesus? Ele tem funções. Lembrar, fazer com que os discípulos se lembrem das coisas que Jesus havia dito. João 14, 26. O Consolador, disse Jesus, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Veja bem, o Espírito Santo vem em nome de Jesus. Esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Essa é a função. E também a obra do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aqui em João, no capítulo 16, Jesus fala: quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O pecado, a justiça, o juízo de Deus fica patente diante das pessoas, porque Jesus Cristo já veio, venceu a morte e agora o Espírito Santo, que vem em nome de Jesus, ele vai convencer os corações, vai mostrar ao mundo. E também o Espírito Santo viria para guiar os discípulos. Essa é a função do Consolador também. Guiar os discípulos a toda a verdade. João 16, 13. Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. A obra do Espírito Santo não é independente de Jesus, de Deus Pai, não. A obra do Espírito Santo é glorificar a Jesus, é exaltar a pessoa de Jesus. Ele aponta para Jesus Cristo, para o poder de Jesus e para a obra de Jesus. Ele me glorificará, disse Jesus, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês.
O Espírito Santo, ele não vai apontar outra coisa a não ser Jesus Cristo e ensinar tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e trazer aos corações dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus. E a presença do Espírito Santo em nossa vida, na vida do discípulo de Jesus, também é a garantia. Seria a garantia para os discípulos aqui e como para nós também, de que pertenciam e nós pertencemos a Jesus. Somos selados pelo Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, o versículo 9, Paulo vai dizer na sua carta: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então é necessário o Espírito Santo em nossa vida, porque é a garantia de que pertencemos a Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo não tem como. É Efésios, que é a carta também de Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor, é a garantia da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia! Até a volta de Cristo, até a ressurreição, até a glorificação final. Esse Espírito é a nossa garantia, a certeza que temos de que pertencemos ao Senhor e viveremos para sempre com Ele. Jesus disse que o Espírito Santo seria enviado para estar para sempre com os discípulos. Então não seria só um período, mas para sempre. Ou seja, os discípulos não poderiam viver mais sem o Espírito Santo. E nós, hoje, que somos discípulos e discípulas de Jesus, não podemos viver sem o Espírito Santo. É importante o Espírito Santo na nossa vida como crentes em Jesus. Não dá conceber que um crente viva sem o Espírito Santo. Não dá para conceber um crente sem o Espírito Santo na sua vida. Não existe isso. Porque o Espírito Santo é necessário na vida daquele que é filho de Deus, que é discípulo de Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos faz conhecer Jesus. É aquele que abre o nosso coração para a salvação. E uma pessoa sem o Espírito Santo não é, em hipótese alguma, crente. Entende a obra do Espírito Santo na sua vida? Você compreende o que o Espírito Santo, a promessa que Jesus fez, como que é necessário e importante isso, esse outro Consolador que viria.
e veio, e Ele habita em nós, o próprio Deus. E Ele vai nos levar a Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus que está vivo, ressurreto e nos ensina todas as coisas. Medite durante a semana, durante os dias aí, a importância da obra do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é o outro consolador, porque Jesus está no céu. Ele foi assunto ao céu em seu corpo físico, mas Ele não nos deixou sozinhos. Foi necessário Ele ir para que o Espírito Santo viesse, para nos levar a Jesus Cristo. Entenda, leia aí João 14, Romanos 8, e entenda a obra do Espírito Santo na sua vida. Se você já é um cristão, e creia, o Espírito Santo está chamando você hoje para se entregar a Jesus Cristo, o Senhor.